boa noite a todos. Eu já vou discordar um pouquinho com todo esse vídeo. Todo mundo, tem lugar de falar aqui, todo mundo sempre tem alguma coisa a acrescentar, às vezes só o tempo que não colabora. Mas sempre todo mundo tem alguma coisa a acrescentar, algum exemplo, alguma coisa da nossa própria vivência que vai agregar na vivência do outro. Falar rapidinho dessa palavra palestra. Semana passada eu não consegui vir na casa em um dia, nem seja para trabalhar ou para ouvir, porque eu estava numa semana profissional, uma semana acadêmica. Passei a semana inteira indo, saindo de uma palestra para outra, de uma palestra para outra, sobre tecnologia, sobre inovações, uma coisa mais material. E eu pelo menos participei de umas 20 palestras na semana passada. E uma coisa que eu percebi foi as empresas, ou as pessoas que abandonaram essa palavra de palestra, mas que falaram, isso aqui vai ser uma conversa. Eu vou trazer algumas coisas, quem quiser fazer pergunta no meio, não quiser deixar para o final, faz a pergunta, vamos todo mundo conversar. E eu percebi que se ficou bem mais leve, ficou bem melhor isso, então eu gostaria de trazer isso para cá. Isso aqui vai ser uma conversa, eu não estou palestrando. Eu não estou num palco, eu não estou com o microfone na mão, eu estou conversando e trazendo coisas que eu, graças a Deus, já tenho conhecimento, que não é muito, a gente ainda tem muito que estudar, mas que, bem-aventurado eu que pelo menos li alguns livros, eu posso trazer coisas, posso trazer certos pontos de vista que algumas pessoas ainda não têm. Então, inclusive, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser acrescentar alguma coisa, por favor, levanta a mão, fala. Foi como eu disse, todo mundo sempre tem alguma coisa para acrescentar. Não é só eu, né, porque eu estou de pé ou isso, todo mundo aqui pode. Quando eu fui convidado pela nossa irmã Geni para conversar aqui hoje, obviamente é a primeira pergunta que veio: que tema que eu falo? Mas o que será que eu posso falar? É muita coisa, tem muita coisa que a gente pode falar, muitas coisas que são relevantes, inclusive no dia de hoje, que a gente pode sair daqui e levar alguma coisa. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu fui, inclusive, a minha mãe ouviu eu questionando isso, ela falou, faz uma prece, pede uma ajuda que vai chegar para ti o tema. Eu fiz isso. Vocês sabem, eu vou palestrar, se me dá uma ajuda, me dá um mote, o que eu posso falar, alguma coisa que vai ser útil, não só para quem ouvir, mas para mim mesmo. Quando eu pesquisar o tema, quando eu ler um pouquinho sobre isso, eu posso perceber alguma coisa que eu ainda não percebo. E foi quando eu me encontrei com esse tema, que na verdade é uma coisa que eu venho vivendo, a vida fora do centro espírita. É isso que eu decidi conversar hoje. A vida lá fora. O Evangelho, vários irmãos médiuns que a gente tem hoje, que nessa missão, inclusive muitos, nos trazem a importância de ter o equilíbrio. O espiritual, mas o material. Os dois estarem aqui. Tu nunca pende muito para um lado, carrega os dois. A gente tem que compreender, graças a Deus, a gente é do centro espírita, eu sei, conheço os irmãos aqui, que eu sei que não é a primeira vez que vem, alguns eu estou vendo pela primeira vez, mas se está aqui é porque eu imagino, opa, tem fé, tem um conhecimento de fé, nem que seja um pouquinho. Nós somos espíritos, temos uma vivência humana, uma vivência na carne. E por mais que lá fora, isso diz lá fora, tenha irmãos que leva totalmente a carne, leva totalmente a sério o material e esquece totalmente o espiritual, vamos parar de pensar um pouco no outro, vamos olhar pra gente. Tem muitos que esquecem o material lá fora e vivem puramente do espiritual. E não é assim. O próprio Evangelho diz pra gente, tem uma leitura que fala do equilíbrio que tem que ter. Então vamos falar sobre esse equilíbrio. Tá bom, eu sou um espírito, mas hoje, o espírito hoje que está nesse corpo, que está com o nome do Alfredo, ele está no material. Eu preciso do material. Eu vou estar doente, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu vou negar o médico, vou negar a ciência, vou negar tudo isso, vou ali e vou fazer uma oração. Não, por mais que uma oração ajude, e meu Deus, a gente tem que fazer essa oração, o meu corpo ele precisa daquele remédio, porque o meu corpo é uma matéria, ele precisa da matéria. E se tantas outras das leis de Deus que a gente aqui muitas vezes a gente fala, a simpatia, a sintonia, a lei do trabalho, reconhecer, poxa, eu estou aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um lar, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que sustentar uma família, eu tenho que sustentar isso. Então vamos compreender o que é o aqui dentro e o que é o lá fora. O que o centro espírita significa para a gente? Para que serve o centro espírita? Muita gente às vezes não consegue dizer,
às vezes não consegue formular o que pode significar o centro espírita, e muitas vezes pessoas vão dizer coisas diferentes, e para mim está certo, é uma perspectiva, uma opinião sua. Para mim, o centro espírita é um ponto de conexão, é um auxílio para pessoas que estão precisando de ajuda se conectar com Deus, se conectar com a espiritualidade. Tem pessoas que não precisam, que lá fora estão junto a Deus, leva o que está aqui dentro lá para fora. Mas tem aqueles que precisam desse auxílio. E quem não precisa? Quem não fraqueja um pouquinho às vezes na fé, na força, na resignação? É comum isso. Também vamos perdoar nós mesmos. A gente é um ser humano, a gente está encarnado, a gente não é um ser perfeito, a gente vai fraquejar momentos. Mas é justamente isso. Não importa, e eu vou dizer isso, não importa se o Alfredo está aqui dentro, se o Alfredo fala bonito, se o Alfredo leu 1 milhão de livros, se o Alfredo vai aqui, o Alfredo dá paz, o Alfredo comunica, o Alfredo precisa ter a psicologia, o Alfredo psicografa. Tá bom, isso é o Alfredo dentro do centro espírita, mas como é que é o Alfredo lá fora? O que o Alfredo leva do centro espírita lá para fora? O Alfredo aqui é uma coisinha, mas o Alfredo lá fora está sempre pensando coisa ruim, está sempre emburrado, está sempre com pensamento negativo. São essas as coisas que a gente tem que perceber. Pouco importa se eu faço isso aqui, se lá fora eu não pratico o que está sendo falado. O centro espírita é incrível. Eu sou grato por ter isso, de eu poder estar aqui hoje. Mas eu também tenho que reconhecer o que eu estou levando lá para fora. Essa segunda-feira, nos estudos, aqui que a gente sempre abre, né, com o Evangelho, foi lido a parábola da semente. Que inclusive foi uma das coisas que enquanto eu estava lendo eu posso falar sobre isso. E o que é falar bem rapidinho sobre essa parábola. O que é a semente? O que é a semente que Jesus, que a leitura ali estava querendo trazer? Eram as lições, era o Evangelho, era cada coisinha, cada ação, cada dica, cada coisa que está levando para a gente ver como a gente deve agir, o que a gente deve fazer, o que deve ser feito em cada situação. Aquela é a semente. Só que o que essa leitura traz para a gente? A semente ela é boa, e a semente é a mesma para todo mundo. Agora, essa semente vai germinar igual para todo mundo? Não vai. Depende da pessoa que vai plantar aquela semente. A pessoa que tem dúvida, que eu não estava a fim de ouvir, não está a fim de fazer nada, ela vai germinar do mesmo jeito que a pessoa que ouviu, que pensou nela mesma, por mais que chegue a falhar, ele vai tentar praticar o que estava ali. A semente é a mesma, mas o resultado vai ser diferente. Por quê? Porque é quem está plantando aquela semente. E é isso que eu trago aqui. Essas palavras não é o Alfredo que está dizendo, não. É os livros, é o Chico, é o Allan Kardec, são todos esses irmãos que servem de exemplo para a gente. E eu trago as palavras deles, eu simplesmente refalo elas, eu digo elas de volta, para quem não possa ter ouvido. É incrível o que a gente tem aqui. É uma coisa que a gente pode notar, poxa, eu tenho que fazer isso. Só que a gente percebe, a gente tem livre-arbítrio. Tem quem concorde, tem quem não concorde. Mas então vamos entender que é esse ponto que a gente vai levar um pouquinho lá para fora. O Alfredo lá fora. Eu, nesse caso, ainda não estou trabalhando, estou estudando agora na universidade, mas é uma coisa parecida. Vamos levar para aqui, para quem está trabalhando. Para quem está nas correrias do dia a dia, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades aqui. A gente pode ficar até amanhã aqui, cada um falando as que tem. No meu caso, é a universidade, é o meio acadêmico, é o meio de pesquisa, de pesquisa científica, de fazer projeto científico, de fazer artigo, dissertação. Do mesmo jeito, no meio profissional, tem muitos irmãos ali que passam a perna um no outro. E eu vejo isso desde quando criança, porque a minha irmã foi uma pesquisadora e eu via muito aquilo. Só que o que acontece? O Alfredo lá, como aconteceu semana passada, infelizmente, obviamente, era um monte de empresas dos Estados Unidos conversando com a gente, e eu tive um irmão que estava passando a perna nos colegas para ele conseguir uma vaga. Ele começou a falar mal do colega meu por causa que ele queria se promover. Eu percebi isso.
Ok? Não vamos julgar ele. Isso é uma coisa que ele mesmo fala, ele é uma pessoa ambiciosa, e nessa ambição, na falta de compreensão dele, ele acaba cometendo isso. Mas não vamos focar nele. É aquilo, é de não julgar. Uma coisa eu falo, agora, olha ele ali, ó. Ele está passando as pernas, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Já está apontando o dedo, já está faltando indulgência. Mas o que aconteceu? Ele fez isso. Como é que eu deveria ter reagido? Aconteceu uma coisa. Quando acabou a palestra, se juntou uma rodinha lá. Tinha aquele coffee break, que é tipo, acabou a palestra, tá todo mundo cansado, 3 horas de palestra, vão lá, comer alguma coisa, param, faz o que precisa. E quando eu estava ali, eu fui pegar uma coisa para comer, para tomar, eu olhei pro lado, tava uma rodinha de pessoas. E eram uns amigos meus, era uma pessoa que eu gostava, normal, se é uma pessoa, eu vou com as pessoas que eu converso. Eu cheguei ali, quando eu cheguei, estavam falando mal daquele colega. Mas ele está fazendo isso, mas ele está fazendo aquilo. E eu já comecei a pensar, eu estava ali, mas meio que eu mentalmente eu pisei um pouquinho para fora. Eu pensei, tá bom, o que está sendo falado aqui? Estão falando disso que ele fez. De fato, não é uma coisa legal. Ele diminuiu um monte de gente lá. Só que ali se juntou várias pessoas para falar mal dele. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez comigo. Eu acho que nem eles perceberam. Estavam reclamando que ele estava fazendo isso e eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. E estavam falando mal, estavam falando isso, estavam falando aquilo. E eu simplesmente percebi. A energia aqui não está legal. E isso estava me afetando. Eu estava ficando um clima tenso ali. Eu pensei, não vou ficar aqui. Vou sair, isso aqui não está sendo útil para mim. Eu fui ver lá. Estava as empresas conversando, respondendo umas perguntas. Eu pensei, poxa, eu vou lá. Vou tirar umas perguntas, umas dúvidas que eu tenho. Como é que funciona esse equipamento? Como é que funciona essa nuvem de pontos? Eu vou lá. Eu fui lá. Tirei minhas perguntas, conversei com eles. Foi uma coisa muito boa. Vamos levar isso aqui em consideração. Não me usando como exemplo. Olha o que eu fiz, olha o que eu fizer. Mas é uma coisa que a gente pode perceber. A gente tem ações. Toda santa hora. A gente está sendo testado, é uma coisa que já foi dita por vários irmãos aqui dentro, a gente é testado todas as horas, toda santa hora. Não é só, eu tô doando, eu tô fazendo isso, eu não tô mentindo, mas tu tá falando mal de alguém, tu tá fazendo fofoca, tu tá fazendo essas coisas, o que tu tá fazendo lá fora? E isso foi uma coisa que eu fiz, graças a Deus eu não cometi erro, eu não fiquei lá, eu não falei mal de alguém, eu saí. Eu não compartilhei daquela mesma pensamento, daquela mesma forma de ideologia que estava tendo ali. Mas da mesma forma que eu já cometi muitas coisas que não eram para ser feitas. Às vezes, quando as coisas estão difíceis lá fora, eu começo a pensar, mas por que está acontecendo isso? Não devia estar acontecendo isso. Mas isso aqui é chato. A gente já começa a baixar. A gente já começa a baixar a nossa energia, já começa a baixar a nossa vibração. E olha onde é que eu estou vibrando. Se eu estou pensando que a vida é ruim, que as coisas chatas, que isso aqui é uma injustiça, quem será que eu estou tendo a mesma forma de vibração? Com quem que eu estou compartilhando a minha vibração? Os irmãos desencarnados, que a gente sabe, tem muitos que precisam de ajuda. Poxa, eu vou estar com os irmãos, ou eu vou estar com os irmãos que têm a mesma forma de pensamento que eu, que pensam da mesma forma que eu, que a vida é ruim, que isso é injusto, que isso é aquilo. E isso às vezes a gente nem percebe. E a gente fala de injustiça, a gente fala dessas coisas, mas porque a gente se esquece. A gente se esquece de praticar o que está aqui. Se a gente percebe que a gente está tendo um pensamento mais negativo, estrala a cabeça, sai do ambiente, vai embaixo de uma árvore, como eu ouvi bastante vezes o seu César falar, que às vezes quando ele está bem mal, vai embaixo de uma árvore, respira um pouco. Eu literalmente me isolo às vezes para eu não ficar no meio de vários pensamentos e eu mesmo pensar comigo mesmo, calma, eu não estou pensando direito. Faz essas coisas, faz uma oração mentalmente, não precisa ajoelhar, não precisa botar as mãos para o céu, se humilhar para Deus. Mentalmente, faz uma prece, pede ajuda. Fala, poxa, anjo da guarda, anjo guardião, me ajuda a me erguer um pouquinho, eu estou fraquejando um pouco, está difícil.
Seja honesto. Porque o que acontece? Isso é uma das coisas que inclusive foi dito no livro Missionários da Luz, pelo Chico Xavier, que fotografou. Teve um capítulo que eles estavam ajudando os irmãos numa casa de centro espírita. E eles estavam ajudando, eles participaram de toda a reunião espírita que estava tendo naquela casa. E o nosso irmão estava ali, o coronel estava documentando, escrevendo as coisas para o livro. E acabou a reunião. Um dos irmãos ali, um dos guias dele, chegou e falou: me segue, vamos ver alguns casos aqui. Que era para o estudo, que era para ele foi convidado lá. Tu está escrevendo? Segue aqui alguns irmãos para tu ver como é que funcionam as coisas. E o que o André Luiz aí documentou para a gente foi uma das coisas que eu já pensei e que muita gente pensa. Os irmãos que recém saíram do centro espírita, que tomaram um passe, que ouviram a palestra, quando eles estavam saindo, eles falaram: coisa boa, estou me sentindo tão leve. Estavam documentando: nossa, estou me sentindo tão leve, centro espírita, como aquela palestra foi boa. Só que o que aconteceu? Um daqueles irmãos falou uma coisa que muita gente fala, ou muita gente pensa e nem percebe. A mãe dele chegou e falou: eu queria me sentir assim da mesma forma como eu queria me sentir aqui fora, da mesma forma como eu me sinto lá dentro. Ela falou isso. E o filho: mãe, mas mantém o pensamento aqui. Ela falou: mas é tão difícil porque a vida é isso. E começou a falar vários problemas dela. E começou a trazer à tona, E o irmão que estava contando isso chegou e falou: olha para o perispírito dela. Já estava começando a ficar mais pesado, por causa do pensamento que ela estava trazendo para ela mesma. Os irmãos que estavam conseguindo chegar perto dela por causa dela mesma. E daí teve essa indagação que eles trouxeram: eu queria me sentir da mesma forma que eu me sinto no centro espírita. Por que eu não me sinto? Por que às vezes quando a gente está aqui, a gente está tão bem, mas quando a gente sai daquela porta, não passa nem 5 minutos, a gente piora de novo. A gente já começa a abaixar a nossa vibração. Qual é a diferença? Por que tem pessoas que continuam bem e tem outras pessoas que não continuam? Não é porque uma pessoa é mais favorecida do que a outra. É por causa de como elas agem. Pensa, tu tá passando café. Pode parecer meio estranho, mas segue a minha linha de raciocínio. Tu tá passando um café. Tu vai ali pegar teu copo, o teu copo tá sujo. Teu café tá sujo. Tu limpa o teu copo, tu limpa ali as coisas, teu café tá limpo. Isso vai resolver alguma coisa? Não. O filtro que tá sujo. Se tu não limpar o filtro, toda hora que tu vai passar o café, vai continuar sujo o teu café. Não adianta tu limpar o copo. É exatamente a mesma coisa quando a gente vem para cá, quando a gente vem ouvir uma palestra, quando a gente vem ouvir alguma palavra de reconforto, a gente está buscando, isso é bom, a gente tem que buscar. Mas o que acontece? A gente vem, a gente toma o nosso passe, a espiritualidade nos ajuda, nos reequilibra o nosso fluido vital, limpa o nosso pensamento, só que isso vai adiantar 100%. Se a gente, a partir do momento que a gente precisa lá para fora e sair do centro espírita, eu continuar na mesma forma de pensamento, eu já sair daqui e pensar coisa ruim, agir de forma negativa, não levar o que eu ouvi aqui dentro lá para fora, não. Mas por que eu não me sinto bem lá fora? Tu não está levando o que foi dito aqui lá para fora. A gente tem que tentar. Não estou dizendo, isso é uma coisa que a gente sempre fala. A gente não vai sair daqui praticando tudo que está escrito no Evangelho. Não existe isso. A gente não vai sair daqui: meu Deus, eu ouvi uma palestra, eu vou sair daqui praticando 100% do que foi dito. Não vai. Se fosse tão simples assim. Isso foi uma das coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E eu me deparei com essa indagação quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Pela irmã Lei, professor Sérgio, por vários outros que chegaram e disseram. Muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira para consertar só um defeitozinho nosso. Uma encarnação inteira para consertar só uma coisinha. E se fosse esse o caso perfeito, às vezes a gente até tinha bagagem demais, a gente teria que encarnar para consertar o que a gente fez, alguma coisa que a gente fez de errado. Então, às vezes, a encarnação inteira está com sorte, uma ou duas coisas, se olhar para trás e pensar: eu me melhorei, eu estou melhor. Então, não é porque a gente ouviu a melhor das palestras que a gente vai praticar tudo, mas é o tentar, é o oferecer, é agir. Ela sair daqui e pensar: amanhã eu vou tentar ser melhor.
amanhã eu vou praticar o que está no escrito ali. O centro espírita, ele é um lugar bom, ele é um lugar onde as pessoas se encontram, falam de espiritualidade, é um lugar que a gente se sente bem, porque ali é falado de Deus, ali é falado de melhora. Só que Deus não está só aqui, Deus está lá fora. Deus está em todo lugar. Dizer que Deus só está dentro do centro espírita, dentro do centro de Umbanda, dentro de uma igreja católica, você ia falar que Deus não é injusto, porque tudo que ele queria se deslocar em algum lugar. Deus está com a gente. Só que a gente leva ele para onde a gente vai. Aí vai de cada um. Alfredo, nossa, mas graças a Deus, eu me sinto até. Eu já chorei bastante falando disso, aí hoje eu acho que, como eu falei tanto, eu já fiquei mais calmo. Mas eu era uma pessoa muito descontrolada. Muito descontrolada. Tinha pensamentos que não eram legais ter, e graças a Deus eu não tenho mais. Infelizmente, tirar a própria vida. Várias dessas coisas que, infelizmente, muitos irmãos ainda passam por isso. Só que o que acontece? O que mudou? Não, primeira coisa, que isso foi uma coisa que minha mãe me disse. Não foi do dia para a noite. Queria que fosse, mas não foi. Foi várias vezes eu tentando entender como é que as coisas funcionavam, eu tentando entender que tem um motivo para as coisas, porque eu levei para fora o que estava aqui dentro. Eu ouvi uma palestra, eu ficava quieto às vezes. Eu tenho quase certeza que às vezes uma pessoa pensava que eu estava dormindo. Que às vezes eu nem de olho aberto ficava, eu só ficava olhando fechado e ficava assim. É porque eu não estava olhando para ele. Isso era o meu jeito de eu focar. Eu não olhava para ninguém, eu não tentava pensar em ninguém. Eu ouvia e pensava em mim. E esse era um jeito meu de atuar. Eu só estou pensando em mim, o que está sendo dito ali, eu estou pensando nas minhas próprias ações. E eu fui, eu levei. E hoje eu fraquejo também bastante. Às vezes aparecem coisas aqui, eu saio aqui fora e eu falho na hora. Às vezes aquele pensamento bobo que aparece a gente nem percebe. Mas aí, agora, nossa, eu fiz alguma coisa, pensei em alguma coisa que não devia, vou desistir, vou jogar tudo pro alto. Não. Tenta, procura. Foi o que foi dito, Deus não está aqui dentro, Deus está lá fora. Deus está em todo lugar. A gente pensa, Deus virou a cara pra gente, tem gente que diz isso. Quem tem conhecimento sabe, é bobagem que é isso, mas tem gente que diz, Deus virou a cara pra mim, Deus virou a cara pra humanidade. Foi tu que virou a cara pra ele. Tu que está ignorando buscar o conhecimento. Tu que quando vai ler um livro espírita, vai ler um livro sobre fé, sobre Deus, tu lê aquilo atacando a pessoa, nossa, que bobagem, tu nem está tentando compreender. Deus não virou a cara para a gente que vira a cara para ele. A gente que prefere viver na ignorância, olhar para as coisas, olha que coisa chata, olha que pena, olha que dor, sem parar para pensar, poxa, tem motivo. Não caça motivo também, não vai, isso está acontecendo por isso, isso está acontecendo por isso, isso está acontecendo por isso, não. Está acontecendo, tem um motivo, que dê tudo certo no final. São essas as coisas que a gente tem que levar. E por que eu trouxe esse tema hoje? Porque é o que eu estou vivendo. Todo mundo aqui que já ouviu conversar com alguém, fazer essas palestras, sabe que eu gosto muito de me usar como exemplo, principalmente nos meus erros. Aonde eu errei, eu gosto lá. Eu errei nisso, eu pensava essa coisa errada, a gente não deve fazer isso. E o que está sendo a minha vida agora, principalmente por causa da universidade, eu não estou conseguindo comparecer aqui como eu conseguia antes. Antigamente, eu vinha todo dia. Segunda, quarta, sexta, o Pedro estava aqui, o Pedro estava fazendo alguma coisa. Eu não estou conseguindo mais. Às vezes eu consegui vir um dia da semana, é bastante. E muitas vezes ainda os irmãos aqui que vêm na escolinha sabem que a escolinha, os estudos, é o que eu faço questão de aparecer. Eu não vou conseguir vir no trabalho, eu não vou conseguir vir da paz, ok. Mas eu vou ir na escolinha, nem que seja para ouvir alguma coisa que eu já ouvi. Isso é uma coisa que eu faço questão. E o que aconteceu? Foi isso que chegou até mim. É o que eu estou... Tudo bem, moça? Bem? Quando eu estava pensando nessa palestra, foi isso que chegou. Eu não estou mais aqui como eu estava antes. Mas o que aconteceu? Não é porque eu não quero, não é por negligência minha. Eu tenho motivo, é estudo, é minha vida. Eu estou estudando para ter um trabalho, para eu poder me sustentar. Então tem esse motivo. Só que o que aconteceu? Eu não estou no centro espírita. Mas será que o centro espírita está em mim? Eu não estou lá. Mas será que eu estou levando tudo aquilo, todas aquelas
Poxa, 52 semanas direto. Eu fui 1 ano que eu fiquei aqui direto. Aquelas 1 ano direto que eu vim pra cá, que eu ouvia, que eu falava, que eu ouvia o nosso irmão Eloy falar, que eu ouvia muitas vezes, inclusive quarta-feira, que a gente já comenta que não vim, não é porque não vem trabalho para cá que não vem, aquela conversa que tem aqui na frente, que eu via as vivências que os outros irmãos diziam, os exemplos deles. Eu levei para fora. O que eu falei agora há pouco daquele assunto, que estava dentro daquela fofoca, que estavam falando mal, eu não, justamente foi isso. Por que eu me tirei daquele momento? Não foi porque o Alfredo de luz. Não, foi porque eu me lembrei de uma palavra, essa da Eloy que fala, fica longe da fofoca, fica longe de quando uma pessoa está falando mal de outra. Eu me lembrei por causa de uma coisa que foi dita e eu levei lá para fora. Vamos compreender, meu Deus, eu não estou no centro espírita. Não precisa estar no centro espírita todo dia da semana, ficar aquele segunda a sexta, morar aqui dentro. Deixa que tu leve o que está aqui lá para fora. Leva contigo as coisas que aqui foram ensinadas. Não ensinadas por mim, não pela Janine, mas pelos livros. Pelos mentores que vêm aqui ensinar a gente. Ajudar a gente. Porque por mais que aqui seja esse lugar bom que é, vamos dizer assim, o desafio, a dificuldade, está lá fora. A gente tem que ficar lá fora. A gente tem que passar pelas coisas que tem que passar. E como muitas vezes já foi documentado, e nem aqui, isso é uma coisa que até foi dita. Tu quer saber se uma coisa é verdade? Vê se não está sendo dita só no centro espírita. Aquele centro espírita disse, opa, está saindo essa mensagem nesse, está saindo essa mensagem nesse, está saindo essa mensagem nesse. Já é uma felicidade a mais. Não está vindo só no centro espírita, aquele centro espírita não é especial. Está vindo em todos. E são coisas que estão sendo documentadas, inclusive na internet. Inclusive, rapidinho, usem a internet. Eu usei. Eu estou usando quando eu posso, inclusive no nosso texto do grupo. A gente tem um grupo do coisa. Eu não consigo ir, mas eu tenho 20 minutos para assistir um vídeo do irmão Bo. Já é uma forma de ajudar. Mas então, para terminar aqui rapidinho, que justamente é uma conversa que eu queria ter, não é uma palestra decidida, procurar lá fora levar o que está aqui dentro. Eu não estou vindo. E isso até é uma coisa para mim. Eu poderia ter levado muito mais do que eu levei. E tomara que depois de hoje, não só vocês, mas que eu possa me lembrar. Segunda-feira, quando eu estar lá na Federal de novo, eu possa me lembrar das palavras que aqui eu disse. E levar um pouco mais. Poxa, quando eu estava aqui, eu estava estudando direto. Essa última semana eu não consegui estudar tanto. Eu não li, desde o capítulo dele que eu li todo dia, não consegui ler. Então, tentar ler. Tentar ficar, se eu não tô, e aproveitar, inclusive o que o Chico Xavier disse das mídias, né? A gente tem a mídia hoje em dia. Não busca o conhecimento quem não quer. Tem inclusive os áudios dos livros, né? Hoje em dia, os irmãos que não têm os livros, tem irmãos que leem o livro dos Espíritos, que é o livro número 1, quer aprender, quer começar a ler. Começa pelo livro dos Espíritos, que é justamente isso. Deus não vira a cara para a gente, é a gente que vira a cara para Deus. Então que a gente possa buscar um pouquinho, praticar o que está aqui dentro. Que o estudo, ele é incrível. O estudo traz para a gente, ele tira a nossa ignorância, ele tira esse véu que a carne traz para a gente. Mas só o estudo não dá nada, a gente tem que praticar. E os irmãos que têm conhecimento, o peso é 2 vezes mais pesado. O irmão que cometeu um erro por ignorância é uma coisa. O irmão que cometeu um erro sabendo que aquilo era um erro, tem um peso diferente. Ele tinha conhecimento das coisas. Por que ele fez isso? Então, compreender. A gente nunca está sozinho. Busque os livros. Busque compreender, todos nós, o que acontece lá fora. E não julgar. Mas, principalmente, levar o que está aqui lá para fora. Começar aqui. Muito obrigado.